Queridos, eu quero trazer uma palavra breve para você. Nós estamos estudando a Paraxá, que é a porção semanal, e estamos na Paraxá Re'er, que significa vejam, vejam. É o verbo para enxergar, né? No sentido, ver no sentido de enxergar. E é um tempo muito especial, aquilo que Deus tem proporcionado para nós, porque nós vamos avançar dentro da visão que Deus tem para nós. Amém. Nós precisamos entender isso. Nós vamos ver as coisas de Deus, porque nós não estamos pautados em enxergar algo, porque Ele vê para nós, mas estamos prontos para ouvir o que Ele quer de nós. Como nós estamos estudando aqui, na última paraxá falamos sobre ouvir também. Então, aquilo que você ouve, quando você ouve o Senhor, você vê o que Ele tem para você. Amém? Se você ouve, você consegue ver. E aqui, nessa paraxá específica, vai trazer um texto muito breve que eu quero ler com você. Tem tanta coisa que nós já estudamos sobre ela. Estudamos no Shabat, no culto do Shabat, estudamos ontem à noite. E agora vamos ler mais um pouquinho. Eu quero que você acompanhe comigo Deuteronômio, capítulo 11, no verso 26. Aqui na Bíblia judaica vai dizer assim: Vejam, hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se derem ouvidos às mitvot de Adonai, ou os mandamentos de Adonai, seu Deus, que entrego hoje a vocês. E a maldição, se vocês não ouvirem as mitvot de Adonai, seu Deus, e se desviarem do caminho que ordeno hoje, e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. É muito clara a ordenança nesse livro de Devarim, que é Deuteronômio, que Moisés está falando agora aqui com o povo, dando a última instrução, e essa última instrução está sendo retomada, tudo aquilo que a Torá já foi passada, e em breve ele vai morrer. Deus já avisou que ele vai morrer. Então ele está recapitulando tudo e trazendo novas ordenanças. Nós estudamos na Torá que ela tem 613 mandamentos. 611 foram dadas nos demais livros. E mais 2 foi acrescentado em Devarim, ficando 613. Eu peguei a lousa aqui, esse flip chart aqui para você lembrar. 613 mandamentos. Se nós somarmos aqui, nós temos o valor de... Obrigado. Achei que tinha faltado essa aula. Não, então aqui, o valor de 10. 10, então, é a síntese dos 613 mandamentos. De uma forma muito clara, Deus trouxe e colocou nas pedras da lei, o resumo dos 613, que você não vai conseguir cumprir todos eles, porque nem todos são 613 no total. Alguns são para mulheres, outros são para homens, outros são para sacerdotes, sumos sacerdotes. Então ninguém, já põe isso na tua cabeça, ninguém vai conseguir cumprir todos os 613 mandamentos. Diga para o teu irmão aí, ufa. Não, brincadeira, não precisa dizer não. Mas, olha só, quem está preocupado que ia ter que cumprir os 613, como é que é? Como a gente diz, olha para o irmão do lado e diga ufa, né? Não precisa fazer isso. Mas olha só, você não vai precisar cumprir todos eles. Mas olha só, esses 613, eles estão divididos em 248 positivos e 365 negativos. Os positivos estão relacionados, todos eles, tem uma lista, tá, queridos? Isso aí não é aleatório, tem até livros que você vai conhecer cada um deles, estão expressos de uma forma organizada para que você possa estudar. Os 248 positivos, eles estão expressando aquilo que é interior, tá, ao nosso corpo, órgãos internos, vamos colocar assim, interno, para você saber que é interno. E as 365, externo. Cuidam do ossos, pele,
e algumas coisas também a respeito de veias, todo esse lado aí. Cada mandamento está relacionado ao corpo humano. Então os mandamentos são dados para o corpo humano, para o teu benefício, para a sua vida. Por isso que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus é a Torá. Aplauda o Senhor por isso. E ela que te sustenta, interiormente e exteriormente. Ela é o que vai te sustentar. Como assim? Bem assim, da forma que nós estamos falando. Ela é algo espiritual, tem dimensões espirituais, sim, muito profundas, mas é também algo físico. Então, quando nós falamos que Torá, quando nós estamos falando aqui de Torá, ou com acento ou com H no final, nós estamos falando de leis, ensinos, princípios que regem a tua vida, que dão para você vida. Talvez você não saiba, mas quando Deus criou o mundo, todas as coisas, a primeira coisa criada, Ele cria os seus ministros, que são as letras. E com as letras, Ele criou o mundo. E talvez você não tenha a dimensão dessa palavra viva, que ela é espírito e vida. E Yeshua fala, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então isso é muito importante para a gente saber. O que tem a ver isso aqui com, vejam, coloco diante de vocês bênção e maldição. Porque nos próximos versículos, Moisés vai estar dizendo para o povo, bênção se vocês cumprirem o que está escrito. Maldição se vocês desobedecerem. O pastor Jair aqui, introduzindo o culto, citou a frase que eu disse no Shabat, que livre-arbítrio, que é tanto discutido dentro da teologia, não é a tua livre escolha. O livre-arbítrio é a capacidade que o ser humano tem de desobedecer a Deus. Simples assim. Porque o único que pode escolher desobedecer a Deus é o ser humano. Por causa do livre-arbítrio. Como assim desobedecer a Deus? Porque se Deus está dizendo, olha, tem bênção e tem maldição para você. Eu quero que você escolha a bênção. Porque olha que coisa interessante, você tem o livre-arbítrio de escolher desobedecer a Deus. Mas você não tem a condição de escolher as consequências da sua escolha. Espera aí, deixa eu falar de novo para a gente não se confundir. Você pode escolher o que quiser, mas você não é dono das consequências da sua escolha. Aí nós entramos num princípio chamado semear e colher. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Semeou, vai colher. Se você desobedecer, se você escolher no teu livre-arbítrio desobedecer os mandamentos de Deus, porque é a única coisa que você pode fazer, Ele deu para você bênção e maldição. Se você escolhe fazer o que está diferente do que Deus mandou, o que vai acontecer? Você vai ter consequências de maldição. A palavra bênção, eu trouxe até no hebraico aqui, para escrever para você, mas não sei se minha caligrafia no hebraico não é aquela lá essas coisas. E o que eu desenhar aqui tu vai acreditar, porque acredito que você não está estudando hebraico. Então, para poupar isso, eu vou escrever transliterado, tá bom? Eu não vou escrever aqui, se qualquer coisinha que eu desenhar aqui, eu vou dizer, é hebraico, tu vai dizer, não, então não é. Não quero eu errar aqui fazendo uma caligrafia mal feita, mas quero que você entenda o sentido. Olha só, deixa eu selecionar aqui. Acho que eu vou me poupar, então, de fazer essa... A palavra, então, bênção, vamos botar aqui uma divisória aqui para você entender. A bênção se escreve no hebraico brachá. Todo CH no hebraico tem som de r.
R gutural. Brachá. Então, olha só, brachá. E a brachá, no hebraico, ela tem aqui tem o número certinho, bem bonitinho. Se escrevesse em hebraico aqui ia ficar legal. Tem o valor de cada letra. E a soma desse valor na gematria, quem está fazendo a Davar aprendeu isso aí, o que é gematria, vai dar exatamente, porque toda letra no hebraico tem um valor. E vai dar exatamente, vamos fazer certo aqui para mim não errar, 11. Olha só, brachá tem um valor numérico na Torá de 11. E agora, olha só, a outra palavra aqui é kelalá, que é maldição. Maldição. Lá. Se escreve assim, translitera com que sem u. E olha só, sabe qual é o número para maldição? 12. Não, espera aí. O 12 não é uma bênção? As 12 tribos, 12 apóstolos, os 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Por que 12 é maldição? Na palavra. Agora deixa eu explicar um pouquinho mais sobre números na Bíblia. Número 7 na Bíblia está falando de pleno, da perfeição de Deus nas coisas celestiais. O perfeito, o pleno no céu. O 12 está falando da plenitude na terra. A plenitude é o governo humano. Por isso que é 12. Por isso que foram 12 tribos, 12 apóstolos, é a plenitude do governo humano, número 12. E o 7 é o governo divino. Governo divino. Então, através do governo de Deus, com o 12 ele manifesta o governo pleno na terra. Por isso que o número 12 fala de governo pleno na terra, governo divino através dos homens. Até aqui tudo bem? O 7 fala do governo, eu botei só o 7 para você lembrar, que é o número de Deus, 7 dias, todas as coisas que ele vai fazendo, ele criando e fazendo. O governo humano. Agora, vamos comigo aqui. Você consegue ver se eu continuar escrevendo aqui, né? Não vai ficar ruim. Olha só. Vamos fazer mais um risquinho aqui, sim. Quantos são os mandamentos? 10. Os mandamentos de Deus são feitos para quê? Para nós, por que eles são dados para nós? Os mandamentos de Deus foram dados para? Obedecer. Queridos, obedecer. Você tem escolha? Tenho. Qual é a tua escolha? Obedecer ou desobedecer. O livre-arbítrio manifesta em você obedecer os 10 mandamentos ou desobedecer. Tu tem outra escolha? Não. Você escolhe ou obedecendo, ou você escolhe desobedecer. É só isso. Não, mas isso é dualismo. Não, dualismo não é isso. Eu sei muito bem que é dualismo, e não é isso. Aqui estamos falando dos mandamentos do Eterno. Então, se tem 10 mandamentos para obedecer, se tu tiver os mandamentos do Eterno, vamos fazer aqui, vou ter que mudar a folha só para ficar melhor para você. Ou posso fazer aqui embaixo mesmo. Se você tiver os 10 mandamentos, o que isso vai trazer para você? Agora sim, o que isso vai trazer para vocês? Agora, isso você sabe, né? Bênção todo mundo sabe, né? Então vamos lá. Se tu obedece os 10 mandamentos, traz o quê? Bênçãos. Brahá. E quando você obedece os 10, vai trazer o quê? Bênção. Vamos fazer a matemática aqui. Os 10 são os mandamentos do Eterno que eu tenho que cumprir. Quando eu cumpro, eu vou ter o quê? Bênção. 11. Porque 11 é a expressão do número de Deus, 1. Ele é errado. 2 vezes o número dele, confirmando que ele é o único Deus. Então ele tem um valor de bênção. Agora qual é o número que se acrescenta aqui?
para somar 12 no 11? 1. É tão simples. Basta você colocar uma coisa a mais naquilo que Deus falou e você gera maldição na sua vida. Vou repetir. A bênção de Deus é tão simples que está organizada. Cumpra os 10 mandamentos, você tem bênção. Se você colocar alguma coisa a mais, uma coisa só, o que Yeshua fala? Aquele que acrescentar ou retirar é o menor no reino. Aquele que acrescentar qualquer coisa na lei vai ser maldito. Então, o acréscimo de qualquer coisa traz a maldição. Que está ali, lá. O número 12 continua tendo o seu valor profético, de governo e de importância. Mas em relação a brachá, a bênção e maldição das tuas escolhas, você precisa entender. O 10, os mandamentos que Deus deu, Ele deu para você. Cumprir da forma que Ele deu. Ponto. Aí você vai alcançar a bênção. Se você adicionar qualquer coisa, você entrou no nível maldição. Porque o número 12 é o número do quê? Do governo humano. Quando eu acrescento algo na bênção de Deus, se botar a mão do homem na coisa, já vira maldição. Você acrescenta 1. Então, tudo aquilo que você tenta acrescentar da sua vida, do seu pensamento, da sua forma de pensar, que está fora do que Deus nos ensinou, está trazendo maldição. Por isso que a palavra fala, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Aquele que para de crer nas coisas de Deus e tenta sempre acrescentar alguma coisa do seu próprio braço, da sua própria força, do seu próprio entendimento, vai trazer para a sua vida maldição. Agora você começa a entender o que Moisés está instruindo aqui o povo antes de entrar na terra. Cumpram todos os mandamentos do Eterno. Não acrescentem nada e não retirem nada. Para que vocês sejam prósperos na terra. Para que vocês sejam prósperos na vida de vocês. Porque cumprir os mandamentos do Senhor não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com vida plena. E aí você vai entender, finalmente vai entender a fala de Yeshua. Eu vim para que tenham vida, e vida plena, abundante. Vida plena é uma vida que cumpre o que Deus ensinou e traz a brachá para a sua vida, para a sua saúde, para a sua casa. E não fica dependendo do governo humano para fazer as coisas na força do seu braço. Todo aquele que confia no homem para que a bênção aconteça, já deixou a bênção do Eterno. Porque o Eterno abençoou você. E a palavra fala no mesmo livro de Devarim, no capítulo 28, que as bênçãos correrão atrás de você. E não você atrás das bênçãos. Sabe por quê? Que o quadro da igreja, não estou falando da nossa, na igreja no geral, no Brasil e no mundo, está tão carente, as pessoas estão com sede e fome de ver as coisas de Deus acontecer, porque vários homens acrescentaram aqui coisas para que você faça. Vamos dar um exemplo? Se tu está doente, o que vão dizer para você? Ora que melhora, né? E se tu orar e não melhorar, o que está acontecendo? É a vontade de Deus, o que mais que dizem? Tu está em pecado, o que mais? Não tem fé. O que mais? Tem que procurar um irmãozinho que ora forte. Se a questão está ruim financeiramente, o que vão dizer para você? O devorador está na tua vida. Tu não é dizimista. E pode ser que não seja mesmo. Aí está lascado duplamente. Mas não é esse o sentido. Diz assim, é o devorador na tua vida. Você não é fiel ao Senhor. Tá, mas se tu é fiel e continua lascado, o que é? Qual é o demônio que tem que achar agora? Tá mal, não consegue prosperar na vida. Eu não estou falando da prosperidade, aquela que é vendida por aí nos púlpitos, que não é isso que eu estou pregando. Estou falando de Torá aqui, estou falando de Bíblia, estou falando de vida. Não consegue organizar a sua vida. O que está acontecendo? Tem que orar e tem que jejuar. Tu tem que pagar um preço, meu irmão. Tem que subir Temos perdido, não tem monte aqui nem... Acho que 100 quilômetros, o monte mais próximo que tu vai achar aqui.
Então tu vai ter que ir caminhando de joelho, 100 km até chegar no monte, sobe lá, deixa que vai melhorar. Tem que orar de madrugada, no portal das 3, que daí Deus vai abrir os céus sobre tua vida. Dizem isso ou não dizem no meio evangélico para nós? No meio cristão, não falam isso? E agora? O que nós vamos fazer? E aí o que acontece? As pessoas vão fazendo as coisas, mas será que não tem alguma coisa? Deixa eu só te dar uma informação. Sabe quantas bênçãos tem aqui? Falei ontem. 5.000 bênçãos dentro da Torá, que Deus estipulou para nós. 5.000 bênçãos tem na Torá para nós. Eu só preciso de uma, pastor. Nem precisa 5.000. Deixa as 4.999 para lá. Eu só preciso de uma para mudar minha vida. Mas tem 5.000. E por que a gente não acessa as 5.000? Porque a gente olha para isso aqui e diz que isso já passou. A gente olha para isso aqui e diz que o Antigo Testamento, a lei já passou. Agora tudo é, fala bem alto, tudo é graça. É tudo graça agora. Está tendo graça na tua vida ou já perdeu a graça? Algumas coisas já não perdeu a graça até? Ou está tendo graça? Agora não confunda, eu não estou aqui de forma alguma sendo debochado. Eu estou trazendo aqui conhecimento para você e abrindo sua mentalidade para aquilo que nós estamos aprendendo hoje aqui. A graça é a capacitação que você tem de acessar pelo sangue do Cordeiro, de Yeshua HaMashiach, as 5.000 bênçãos que estão disponíveis para você. Porque pelo teu braço você não ia conseguir. Precisou do Mashiach. Ele te deu acesso. Se fosse você, pelo menos aplaudia de alegria para saber disso. Se tu não acessou, ele já acessou todas. Olha o que está acontecendo aqui. Só que aí tu vai dizer assim, tá, mas eu não estou entendendo. Se ele acessou, por que eu não tenho elas? Porque tu nem sabe quais são. Como tu vai acessar o que tu precisa se tu nem sabe o que tu precisa? Não, eu sei que é financeira, mas qual é a bênção do Eterno que ensina você que a bênção financeira? Vou dar um exemplo aqui de finanças, mas não é uma palavra sobre finanças. Mas aqui é uma que pega pesado, que muitas pessoas vêm conversar conosco. A gente atende gente quase todos os dias na semana. E as pessoas sempre falando da questão financeira. Sabe qual é que é o maior problema da questão financeira? Sabe qual é o maior problema da questão financeira em todo mundo? Não sabe? Idolatria. Isso quebra você. O maior problema financeiro do mundo é a idolatria. Ah, mas eu já orei, já quebrei todos os altares. É? Quebrou mesmo? Os da linhagem também, os que estavam atrás já quebrei. Que bom. Então você está num processo de retorno. Eu vou falar só do problema financeiro aqui e vou te dar algumas ideias aqui melhor. Então, se o problema financeiro está na idolatria, o que é idolatria? O que é idolatria? Idolatria, tudo aquilo que vem antes de Deus em minha vida. Isso é idolatria. Vamos dar exemplo de idolatria? Vamos fazer uma lista? Quer o primeiro? Vocês vão me ajudar ou eu vou preencher sozinho? Qual é a palavra que o crente mais fala? Domingo é o dia da? Fala mais alto, meu irmão. Domingo é o dia da? Vamos começar por ela, então. Se domingo é o dia da família, eu sabia que domingo era o dia, mas deixa para lá. Vamos ver o que mais tem aqui. Na família, geralmente, a gente gera o quê?
Fala mais alto. Só é família se tem filhos, né? Mas no caso aqui, vamos botar aqui para distinguir. Filhos. Pode ser o teu ídolo. Eu comecei pela família só porque a gente é crente, tá junto aqui, né? Não diga amém. Qual é outro ídolo maravilhoso na vida das pessoas? Amanhã você começa. Aí, ó, olha aí, ó. Trabalho. Escrevi certo? Trabalho, escrevi. Trabalho. Tem uns que são livres do... Essa idolatria eu não tenho. Não, isso daí é um outro problema daí. Né? Família, filhos, trabalho. Mas tem mais coisas também. O nosso carro, nossa casa. Quer ver uma coisa a mais? Que pode ser idolatria. Futebol é forte, hein? Eita Deus. Essa falou, não foi carne nem sangue. Mas tem uma. Antes da tecnologia, tem uma bem forte. Igreja. Pode ser a tua idolatria. Aí, vamos ficar com essa lista aqui? Como assim? Quando a igreja, no sentido instituição, e não no sentido congregar, não no sentido corpo de Cristo, não no sentido de viver a vida do Mashiach, não no sentido de cumprir os mandamentos, não no sentido de amar, mas no sentido de fazer, ela pode ser uma idolatria. É o clube social, exatamente. Futebol, a casa, o carro, o trabalho, filhos, família. E a lista é infinda. Quem disse para você que idolatria é aquilo feito de madeira ou de pedra que algumas pessoas se dobram? Quando você... Agora, tudo isso aqui, queridos, principalmente, na maioria deles, o que mais isso aqui exige de você? Hã? Tempo. E tempo é? Dinheiro, não. Tempo é? Vida. Vida. Se a sua vida não está... Aqui tem um versículo, acho que é Mateus 6,33, é isso? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Outra versão vai dizer buscar em primeiro lugar. Buscar em primeiro o reino de Deus. E se nós falarmos de reino de Deus, nós vamos ter que ter uma escolha. Nós vamos ter que escolher o reino de Deus. Se a sua vida não se move em prol do reino de Deus, você corre um sério risco de ser um idólatra. Como assim? Como assim? Porque eu tenho eu tenho minha vida secular e eu tenho minha vida espiritual. Eu não tenho. Eu tenho uma vida só. Aonde através dela eu manifesto as coisas de Deus em todo momento. Olha só. A sua família tem que glorificar a Deus, buscando primeiro o reino. Os seus filhos têm que glorificar a Deus, buscando primeiro o reino. O seu trabalho tem que glorificar a Deus, buscando primeiro o reino. Não, mas eu não sou o chefe, eu não falei disso. Como que tu glorifica com o teu trabalho buscando o reino? Sendo fiel nos tributos. Não porque o devorador vai vir te pegar pelo pescoço de madrugada. É porque você ama o Senhor e sabe que o tempo que você ficou fora, o tempo de vida que tu está dando aqui, um dia vai ser cobrado de você. Um dia vão perguntar
desse tempo todo? Ou você acha que fica aleatório, querido? Se os teus pecados, e creio que você não seja um pecador que está todo dia pecando, diga amém, por favor. Tem gente que está desanimado. Acho que acho que eu sou profeta. Não, eu creio que você não é um pecador que está todo dia pecando. Pelo menos dá um amém profético, né, para amanhã parar de pecar, né? Daí o religioso diz assim, mas a Bíblia diz que todos somos pecadores. Não, a Bíblia diz que nós somos santos. E para quem acompanha e tem estudado conosco, diz que o Eterno fala, o nosso Deus diz, sede pecadores, é isso que está escrito? Não sede santos, porque eu sou santo. Essa historinha aí religiosa que inventaram que, não, a gente vai estar sempre pecando, a gente é pecador. Não, a gente é santo. Paulo, apóstolo, chamado para isso, aos santos da igreja tal. Não, mas santo é separado, pastor. Não, santo é separado para quem não lê Bíblia. Quem lembra do nível lá, da alma? Então, você é santo. Então, aquele que é santo, ele foi separado. Desde quando a gente é separado, irmão? Um versículo mais bíblico ali diz que desde o ventre materno tu é escolhido. Ah, mas isso foi a palavra para o profeta. Não, estou pegando argumentos aqui para você entender. Por mais que você teve na sua vida pregressa desencontros que afastaram do eterno, ele já sabia que você ia voltar para ele. Você crê nisso? Então você foi separado, é por isso que você está aqui. Você foi separado para ele. Agora você tem que organizar. Então o teu trabalho tem que ser para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O seu carro tem que ser para o reino de Deus. O seu carro tem que estar disponível para o reino de Deus. Não é virar Uber dos irmãos da igreja, querido. Mas pelo menos oferecer uma carona, né? É que se eu oferecer eu vou ter que ir, pastor. Ele se compromete. Então se tu está com dificuldade de vir, oferece carona, porque alguém vai cobrar você para que você venha. E congregue. E quando você oferecer, não peça para rachar gasolina, meu irmão. Meu irmão, vou buscar aí, mas vamos lá, sabe, né? Vamos lá, na gasolina. Faça de sedacá na vida do teu irmão e seja abençoado. Faça uma oferta na vida dele. A tua casa tem que glorificar o Senhor. Qual é o propósito da tua casa? A minha casa é minha casa, pastor. É o meu território, é o meu porto seguro. É o meu lugar de descanso. Para mim, o meu lugar seguro, a Bíblia fala, é o meu Deus. O meu lugar de descanso é com Ele. É nos braços do Pai. Minha casa é uma extensão do reino de Deus. Aonde ali eu ministro vida de Deus a qualquer pessoa que chegar nela. Se você tem uma casa com o desejo só de viver para você e para os seus filhos, eu vou dizer para você, já falamos na Paraxá que o desejo de receber para si mesmo vai dar problema, querido. O desejo de receber para si mesmo vai dar problema. Sede o quê? Já leu esse versículo? Sede hospitaleiros. A tua casa tem que ter fluxo de crente. Pelo menos da igreja. Né? Se não são santos ainda, tenha paciência. Mas tem que ter fluxo de santo. Queridos, então assim, a tua casa tem que servir. Só que lembre-se disso, que em algum momento alguém vai chegar com o pezinho sujo. E vai ser inevitável. Dá glória a Deus porque tu tem saúde e inventaram material. Hoje em dia, muito mais na época que eu era pastor de adolescentes, coisa que remove sujeira. Então assim, mas sejam hospitaleiros, porque a Bíblia diz que, sem saber, alguns receberam o quê? Anjos em suas casas. Anjos em sua casa. Então, quando você começa a organizar isso, você remove a idolatria. A idolatria, e está tudo sendo construído aqui, olha, não adore os deuses que tem lá. Outros deuses desconhecidos por vocês. Sempre a nossa escolha vai estar pautada na nossa decisão. E você precisa decidir pelas coisas que o Eterno coloca
Dá uma olhada como é que está a sua vida. Dá uma olhada como é que está a sua casa. Porque a prática da palavra, o estudar da palavra, sabendo o que precisa ser feito, nos treina, nos adestra para viver dentro do preceito. Não sei quantos já tiveram a experiência de comprar um carro zero ou comprar um carro seminovo muito bom, que ainda tinha aquele processo de levar o carro para fazer a manutenção. A revisão, né? Que chama. A revisão. E eu já vi pessoas comprarem carros novos e dizerem assim: eu não levo fazer revisão, que isso é bobagem. Eu levo no meu mecânico de confiança. Tem gente que faz isso. Só que o carro, ele foi feito. E dentro dele, ninguém lê, mas tem um manual. Sabia? Você sabia que tinha manual dentro do carro? Aquele manual lá, então, está lá para ser lido de vez em quando. E lá tem as revisões principais que você deve fazer. Se você não faz as revisões, é uma opção que você tem. E está tudo bem. Se você nunca faz alinhamento, que é a questão do balanceamento, a geometria do seu carro, está tudo bem. A única coisa que vai acontecer é que ele vai comer o pneu mais rápido. Mas cada revisão, cada parte que você faz, se você não trocar o óleo do seu carro, o que vai acontecer? Ele vai andar. Mas provavelmente daqui a um tempo o motor vai ter problemas. A Torá não está falando a respeito de você ter o carro ou não ter o carro. Vamos usar essa analogia. Porque aquilo que você recebeu do Senhor já está pronto. Agora você precisa ler o manual para saber exatamente quando as revisões devem ser feitas. Qual é a melhor forma para que você ande? Qual é a melhor forma para que a sua vida vá tudo bem? E as bênçãos do Senhor te alcancem. Queridos, não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta fazer um monte de coisa. Se você não botar combustível no carro, ele não vai andar. Se você não trocar o pneu, vai ter... E outra coisa, você perde toda a garantia. Se você não cumprir aquilo que precisa. A vida útil do seu carro vai o quê? Diminuir. Aprenda algo. Quando você não entende o que Deus está colocando para você, e você não dá atenção para isso, saiba disso tão certo quanto vive o Senhor. A sua vida útil vai diminuir. Você terá uma vida mais curta. Ou, não estou falando de longevidade, no viver nessa terra, também pode ser encurtada, dependendo do que você não cumpre. Entretanto, a sua vida vai ser uma vida com mais dores e enfado, porque você desconhece os benefícios que o Senhor te dá para que você possa viver bem. Desconhecer os mandamentos, vamos voltar aqui. Desconhecer os mandamentos é viver da sua forma e cair em maldição. E não adianta ficar pedindo para pastor orar, dizendo para profeta profetizar. E por falar em profeta profetizar, coloca aí para nós 1 João capítulo 4. Que é uma das partes da Brit Hadashah. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Espera aí, isso aqui faz parte dessa paraxá. Provai os espíritos, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Pode colocar o 2, deixa eu ver. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Desde a época aí, de 1 João, ele já está no mundo. Mas volta para a primeira aqui, só para fechar a ideia aqui com você.
Não criais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Se os espíritos são de Deus. Como você prova que um espírito é de Deus? Com discernimento de espírito, o dom de discernimento do espírito. Então quem não tem o dom de discernimento do espírito está perdido. Vai ter que procurar sempre andar no lado do irmão que tem discernimento de espíritos. Como a gente prova se um espírito é de Deus? Torá no... Meu coração saiu feio. Mas tá ali um coraçãozinho torto, mas tá bonitinho. Cada um tem o coração que quer. Como que eu vou saber? Olhando nas Escrituras. Mas, pastor, ele faz milagres. Sabe o que preste atenção nessa fala? Sabe o que define um falso profeta? O que define um falso profeta não é se a profecia que ele disse vai acontecer ou não. Porque Balaão, quase todas as profecias que ele falou aconteceram. A fonte. Mas tem mais algo interessante. Como você vai saber se a fonte é de Deus ou não? Se ele está falando e acontece. Como você sabe se o falso profeta? Sinais e maravilhas, você já tem que aprender que são dons de Deus dados à igreja. Diga amém. Para quê? Para servir os outros. Servir os outros. Servir. Cada um sirva com o dom que recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então você é um dispenseiro, você é um mordomo, você cuida e serve os outros com o dom que recebeu. O teu dom, fala comigo, o meu dom serve para servir o meu próximo. Olha para o teu irmão no lado e diz assim, entendeu? Se ele entendeu, aplauda o Senhor. Para isso que o dom serve. Se o teu dom não serve, não serve. Agora, quando você sabe que o profeta é falso? Quando o dom visa apenas o meu benefício próprio. Aquele que tem o dom, esse dom foi o diabo que deu, não é dom de Deus. O diabo não dá dom, meu irmão. Todo dom e boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. Para de dizer que dom vem do inferno, porque então se o inferno tem dom, então tem muita gente que tem que ir para lá mesmo, receber um dom. Você tem galardão no inferno, então não sabia? Então vai para o inferno, viver os dons e as dádivas de Satanás. Não tem, queridos. Todo dom e boa dádiva vem do alto, está escrito na palavra. Não há ninguém que possa falar que tenha dons que venha do inferno. Agora, a Bíblia fala dos falsos mestres. O único que vai fazer operações e maravilhas com um poder extraordinário que não é do céu é o anticristo. Os demais são homens com o coração. O Antigo Testamento está cheio de exemplos desse para você não ser enganado. Homens que conheciam o Eterno, falavam com o Eterno e moviam nas coisas, mas não eram de Deus. A palavra aqui, a paraxá que nós estamos vendo é reé. Vejam. Então veja as coisas. O que caracteriza então? Quando ele faz as coisas com o desejo de receber para si mesmo. Esse é o falso profeta. Se faz milagres, qual o desejo do milagre? É dizer, vem comigo por causa que eu sou o milagreiro? Falso profeta. Eu arrebanho você para cá porque eu faço isso, faço aquilo. Falso profeta. Ah, mas o cego viu. Não quer dizer nada. Não é o quanto de dom você tem. É o quanto de Torá que você carrega.
Um profeta não é medido pelo quanto de dom ele tem, mas pelo quanto de palavra ele carrega e manifesta. Quanto de palavra ele carrega. E Yeshua finaliza dando a maior luz para nós. Pelo fruto conhecereis quem são os meus discípulos. Fruto. Aprenda algo. Para ver as pessoas, olha o fruto. Para conhecer a árvore, olha o fruto. E eu não falo apenas de quantidade. Porque às vezes igrejas estão cheias, mas não tem frutos ali. O fruto manifesta quando a pessoa que foi gerada carrega a mesma essência daquele que o gerou. Senão não é discípulo. O fruto manifesta quando a pessoa carrega a mesma essência daquele que o gerou. Amém? Escolha. Veja. E escolha. Palavra poderosa do nosso Deus. Eu quero orar contigo. Nós já pregamos aqui quase que um ano falando sobre as bênçãos do Senhor, que estão lá em Efésios 1:3 e Efésios 2:6. Eu me lembro de uma vez na pregação que eu cheguei a sentar aqui e disse que Deus colocou você assentado sobre essas bênçãos. Só que as bênçãos não são sofá, poltrona, para você ficar confortável. Porque às vezes a gente acha que as bênçãos... agora eu estou na bênção, irmão. É bênção pura. As bênçãos... Tem algumas palavras que significam, né? Pode ser... Bênção significa também... congratulações, presente, uma tribo de guerreiros. Abençoado é aquele que é forjado para a guerra. Então, se você está com todas as bênçãos do Eterno, você está forjado para a guerra. Quer ver quando uma pessoa não é abençoada? É quando o primeiro vento, ela começa a chorar, resmungar e murmurar. Ele não sabe o que é brahá. Porque é brahá. A bênção do Eterno te forja para as batalhas. Não é só receber. Bênção é parabenizar, é agradecer e ser forjado. Eu estou sendo abençoado pelo Eterno. Pode ser que agora no momento não está todas as mil maravilhas como você imagina e como por muito tempo nos foi ensinado que viver com Cristo é viver tudo dando certo. O meu Jesus, que é o teu também, disse que no mundo tereis o quê? Aflições. Então sabe que alguma aflição que pode estar sendo gerada na tua vida é para que você entenda. Eu falei, não me lembro em qual dos cultos que eu falei, mas eu falei que você precisa compreender que a oliveira, para tirar a fruta, acho que foi no Shabat, ele tem que sacudir. E daí vai cair toda a fruta. E depois que junta a fruta, ufa, acabou o momento. Não, se prepara que a coisa boa vem depois. Vai para a prensa. E é esmagado. Getsemane. Prensa de óleo. Não, mas isso não é o evangelho que eu quero. O meu evangelho é aquele para ser feliz, para dar tudo certo, pastor. Cadê aquele que tu ora e eu troco de casa, que eu troco de carro, que eu ganho muito dinheiro, que eu troco de emprego, que é o melhor? Deixa eu te dizer uma coisa, esse evangelho, ele está lá no mundo das ideias, dos falsos profetas, mestres e pastores. Esse evangelho não existe. O evangelho da facilidade, não. Da graça barateada não existe. Existe um evangelho aonde você é aperfeiçoado na imagem do Mashiach, porque ele mesmo diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz, morra e siga-me. Mas qual é o benefício disso? Nessa vida e no mundo vindouro teremos muitos benefícios. Seremos alinhados à imagem do Mashiach, vivendo todas as bênçãos
que já nos foram dadas. Amém, queridos? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo tão solene, tão importante, aonde nós lembramos o sangue vertido para que nós pudéssemos ter acesso a todas as bênçãos que estão em Cristo Jesus, através da tua Torá, através da tua palavra. Pai, que cada palavra dita nesse altar seja como uma semente no coração dos seus filhos plantada para gerar um fruto abundante, e que haja no coração dos seus filhos cada dia mais sede e fome pela tua palavra, porque tua palavra declara que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, é isso que nós abençoamos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Yevrechecha Adonai v'yishmerecha, yair Adonai panavelecha v'iruneka, Issa Adonai panavelecha v'yasen lecha shalom. O Eterno te abençoará e te protegerá. O Eterno fará resplandecer o seu rosto sobre ti e será misericordioso contigo. O Eterno colocará o seu rosto sobre ti e te dará a paz. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Um beijo no seu coração. Shalom, shalom.